E aí, tudo bem com você? Eu sou o personal Alexandre Maia e aqui nesse vídeo de hoje eu vou explicar isso aqui para vocês, ó. Procedimentos para perda de gordura servem mesmo? Né? Essa daqui é a parte 1, que para o vídeo não ficar muito grande, eu dividi em alguns procedimentos nessa primeira parte e outros procedimentos na segunda parte. Então eu trouxe esse tema aqui porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já fez algum procedimento para perder gordura, com a promessa de eliminar gordura, ou então já pensou em fazer algum. Só que aí fica naquela, será que isso vai ajudar? Será que isso vai atrapalhar? E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Então nessa primeira parte eu vou falar aqui 4 processos para vocês. Primeiro, como a gordura é eliminada? Você tem que saber como é que a gordura é eliminada, para você entender se faz algum sentido esses processos aí, que é esses procedimentos que as pessoas fazem, ver se eles realmente eliminam gordura, porque então você tem que saber como você vai eliminar a gordura, tá bom? Segundo ponto, suar mais emagrece mais? Muita gente acha que quanto mais você sua durante o treino, mais você vai eliminar a gordura. Será que isso é verdade? Terceiro ponto, as cintas podem aumentar a perda de gordura? Então muitas mulheres treinam com aquelas cintas na barriga, mas será que isso é alguma vantagem? Acelera o processo de perda de gordura? Vamos ver. E por último, passar creme acelera o emagrecimento? Tenho certeza que você já viu aqueles géis redutores, que promete, ao você passar, aumentar ali o processo de queima de gordura na região. Mas será que isso é verdade? Então, se você quer saber, fique aí até o final desse vídeo, que eu vou explicar para vocês esses 4 pontos aí. Mas antes disso, deixa sua curtida nesse vídeo aqui e coloca para seguir o canal, para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas e vocês parem de ser enganados, tá bom? Então, segure aí, que é daqui a pouco, depois da vinheta. Então, vamos analisar aqui o primeiro. Como a gordura, gente, é eliminada do nosso corpo. Então, você tem que saber como é que isso acontece para ver se um gel pode ajudar, se, sei lá, uma criolipólise pode ajudar. Então, você tem que saber como é que a gordura sai do seu corpo para ver se isso aí faz sentido. Então, onde é que está localizado a gordura? Pronto, veja aqui que a gente tem isso aqui, esse é o pedaço, né, da nossa pele aí. Então, veja que tem 3 camadas. Tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, onde é que está a gordura? Olha aqui, ó. A gordura está nessa última camada aqui, ó, na hipoderme. Então, se você quiser eliminar a gordura, você tem que fazer algum medicamento ou algum procedimento desses aí, chegar lá na gordura, porque ela está na última camada da sua pele. Então, esse aí é um ponto muito importante. Então, um exemplo, se você está passando um gel aqui em cima da pele, será que ele tem condições de atravessar toda a sua pele, chegar lá embaixo para poder fazer alguma interação com a gordura, para eliminar ela? Então, isso aí é um caso a se pensar. Então, a gordura está localizada na última camada do nosso corpo. Então, qualquer procedimento deve passar por tudo isso sem causar nenhum dano. Porque é lógico, não faz sentido eu destruir todas essas camadas aqui para chegar na gordura. Isso não faz sentido. Eu vou destruir a pele, aí tem veias, tem artérias, então não dá. Eu tenho que fazer algum procedimento desse aí, passar por todas as camadas sem causar nenhum dano e causar o dano só lá na gordura. Mas será que isso é possível? É bem provável que não, tá bom? Então, como é que a gordura sai do nosso corpo? É através de um processo químico. Na verdade, 2 processos químicos. O primeiro é a quebra da gordura. Então, primeiro você tem que pegar a sua célula de gordura lá e quebrar essa célula. É o primeiro processo. E o segundo, que isso é através de enzimas e hormônios. Então, algumas enzimas e hormônios vão agir e quebrar a gordura. Segundo processo, a oxidação, que é onde você vai queimar a gordura através de energia. Então, depois que você quebrou a gordura lá dentro do seu organismo, você vai usar esses menores pedacinhos da gordura, vamos dizer assim, através de energia. Então, é dessa forma que deve acontecer. E os 2 processos devem acontecer. Então, se eu fizer algum procedimento desse que prometa quebrar a gordura e essa gordura não é oxidada depois, como fonte de energia, ela vai voltar a ser gordura de novo. Então, entenda que os 2 processos precisam acontecer, a quebra e a oxidação. Então, é dessa forma que a gordura vai sair do seu corpo. Não é de outra forma, não é batendo, não é massageando, não é na porrada, não. É através de processos químicos, tá bom? Então vamos aqui para o primeiro procedimento, o suor. Muita gente acha que quanto mais você sua, mais vai emagrecer. Só que, gente, o que é que contém no suor? Simples, água, sais,
ácidos e outras coisas, e outros componentes. Mas basicamente é isso aí. Então veja que não tem nada a ver com gordura. Não tem nada a ver. Então não tem nada a ver você dizer que suar mais vai emagrecer mais. Isso não é verdade. Qual é a função do suor? Entenda, eliminar o calor para o organismo continuar trabalhando. Então quando você está fazendo algum treino, alguma coisa, o seu organismo começa a trabalhar. Isso gera calor. Só que os seus órgãos não podem ficar numa temperatura muito quente. Então, para eles não sobrecarregarem, né, devido à quentura que está gerando pelo seu organismo, você sua e isso elimina o calor e vai esfriando, vamos dizer assim, o seu organismo, para poder ele continuar trabalhando. Então, é para isso que serve o suor, simplesmente para isso, tá bom? Então, a partir disso aí, entenda, ó, quando eu começo a usar cintas para poder treinar, quando eu uso roupas aqui, ó, esse cara tá com colete, ou tem algumas pessoas que colocam muitas roupas para treinar, ou tem até essa daqui, que é o pior, né? Se enrolar em saco plástico para suar mais. Isso acontece o inverso do que você quer, porque aqui você está aumentando ainda mais a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, o seu corpo para de trabalhar, ele vai trabalhar mais devagar. Essa quentura toda impede a eliminação do calor e pode reduzir o metabolismo. Então, quando você está nesse calor todo, isso é uma agressão para o seu organismo. Isso faz o quê? Seu metabolismo baixar. E para quem quer emagrecer, o metabolismo não pode ficar baixo. Tá bom? Para você ter uma noção, ó, esse estudo aqui, ele comparou a pessoa desidratar muito durante o treino, né, suar demais para desidratar, ou fazer hidratado, sem suar muito, né, normal. Veja que quando você está desidratado, quando você sua demais, você gasta menos gordura, ó, essa barrinha laranja. E você gasta mais carboidrato ali no processo de energia. Já quando você não sua tanto, você está mais hidratado, ó, o aumento de gordura é muito maior. Então, suar, quando você sua demais, você diminui o gasto de gordura. Então, veja, quando eu coloco esses artifícios aí, uma cinta, roupa ou plástico, eu vou aumentar o suor. Isso vai me desidratar mais e dificultar a perda de gordura. E não é o que você quer. Tá bom? Então, o primeiro procedimento aí já está errado. Segundo, cintas e gessos. Eu tenho certeza que você já viu, ó, mulher treinando com essas cintas na barriga, ou até se enrolando aqui, ó, em gessos. Para quê? Porque elas acham que vai promover a perda de gordura pelo aquecimento. Então, quanto mais eu vou aquecer essa região, mais gordura vai ser queimada. Mas eu acabei de falar que isso não é verdade. Então, esse aquecimento ele faz o contrário do que você quer, porque ele diminui a eliminação de calor e baixa o metabolismo. Então, quando o meu corpo não consegue eliminar o calor, o que é que ele vai fazer? Trabalhar mais devagar. Isso baixa o meu metabolismo. Então, acontece o inverso do que você quer, tá bom? Mas, Alexandre, eu uso para modelar a minha gordura, modelar aqui essa região. Gente, gordura não é massa de modelar, não. Pegue aqui na gordura do seu braço, né, amasse aqui para você ver se isso vai fazer algum efeito, se vai modelar. Pega aqui na gordura da sua barriga ou então da coxa, aperte para ver se isso vai modelar. Gente, não vai. Né? Você aperta aqui, ela volta para o canto. Então, gordura não é massa de modelar que você vai deixar da forma que você quiser, não. Quem estiver dizendo isso aí é porque não entende, tá bom? Então, esqueça isso aí. E além de dificultar o emagrecimento, o que é que acontece também quando você usa essas cintas? Enfraquece os músculos posturais. Porque essa cinta aqui, ó, ela está fazendo o trabalho de segurar ali os seus músculos, de sustentar a sua postura. Só que quem é que é para fazer isso? Os músculos. Só que você está com a cinta e ela não deixa os músculos trabalharem. Então, é dois pontos negativos, né? Que além de dificultar o emagrecimento, porque ele dificulta a eliminação do calor, baixa o metabolismo, vai piorar ali minha postura, pode causar dores na lombar, porque os meus músculos estão fracos. Quando eu tiver sem a cinta, que precisar utilizar meu músculo, ele vai estar fraco, ele não vai ter força. Isso pode causar dores posturais, dores na coluna, principalmente. Tá bom? Então, o segundo procedimento. E vamos para o terceiro. Cremes e géis. Eu tenho certeza que você aí já passou ou conhece alguém que passou creme ou então gel aqui na barriga, nas coxas, nos braços, para aumentar o gasto de gordura na região. Mas será que isso é verdade? É bem provável que não. Eu vou explicar por quê. Porque o que é que contém nesses cremes? Simplesmente, basicamente, né? Arnica, mentol, gorduras e outras substâncias. Então é mais aquelas substânciazinhas para causar aquele frescor,
e também uma gordura para poder dar essa hidratação, né? E você conseguir fazer a massagem. Então, é basicamente isso. Alguns contêm cafeína, alguma coisa do tipo, mas ele não tem como agir dentro do seu músculo, lá dentro lá dentro da gordura, tá bom? Então, entenda, será que esses cremes aí conseguem passar por todas essas camadas aqui, ó, e chegar lá na gordura? Será que ele consegue passar por tudo isso sem destruir nada e chegar lá na gordura para poder fazer algum efeito? É claro, gente, que não consegue. Não consegue. Tem que ser uma substância com uma farmacocinética fortíssima para poder passar por tudo isso sem destruir nada, né? E quando ele passar por tudo isso, ele teria que ter alguma ação positiva na gordura para poder eliminar, tá bom? E será que se chegasse lá na gordura, será que ela eliminaria, detalhe, só a gordura subcutânea? Ou seja, você tem gordura subcutânea, que é essa que fica por cima do seu músculo, e também tem uma que fica dentro do músculo, dentro de alguns órgãos, e essa gordura não pode ser eliminada. Mas e aí? Vamos supor que o creme ou o gel passou por isso tudo e chegou na gordura. Como é que ela vai saber o que é a gordura subcutânea ou não? Para eliminar só a subcutânea, essa que está em cima do músculo. E aí? É claro que ela não vai ter condições de saber. Então, isso é fisiologicamente impossível de acontecer, tá bom? Fisiologicamente impossível. Além disso, por que esses géis, além de não ativar aí o processo de emagrecimento, não acelerar, qual é o principal defeito dele? Entope os poros. Então, quando eu passo esse gel, vai entupindo os poros. O que é que isso acontece? O que é que faz isso acontecer? Dificulta a eliminação do calor. Então, quando eu tampo os poros, dificulta o suor não sai e aumenta a produção de calor. O que é que isso vai fazer? Baixa o metabolismo. Então, acontece o mesmo problema dessas cintas aqui, ó. É o mesmo problema das cintas, porque impede eu eliminar o calor. Como eu impeço de eliminar o calor, o meu organismo começa a se aquecer mais ainda. Aí, para se proteger disso, ele vai baixar o metabolismo, porque eu não estou eliminando calor. Entendeu? Então, as conclusões. A perda de gordura, ela acontece através de dois processos químicos, gente. Entenda, não é massageando, não é quebrando, não é na porrada, não. É dois processos químicos. O primeiro, quebra da gordura através de hormônios e de enzimas. E o segundo processo, oxidação, como fonte de energia. Eu vou usar a gordura que eu acabei de quebrar como fonte de energia para me recuperar, para poder, dentro dos processos de energia dentro do meu corpo. Então, é só dessa forma que vai eliminar a gordura, não é de outra forma, tá bom? Suar mais ou menos não significa perda de gordura. Então, não é porque eu estou suando mais que eu vou perder mais gordura, não. Aliás, eu mostrei um estudo que quando você sua demais e desidrata, você gasta menos gordura e não mais, tá bom? E por último, as cintas podem atrapalhar a perda de gordura devido ao aumento do calor na região. Então, quando eu coloco aquela cinta, ou um gesso, ou alguma coisa do tipo, e vou treinar, eu aumento o calor nessa região. Como eu não consigo eliminar esse calor, meu corpo, ele vai aquecer mais internamente. Para ele não entrar em colapso ali, ele vai dificultar a perda de gordura, porque ele vai baixar o metabolismo, vai trabalhar mais devagar para poder não correr esse risco aí. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí esses primeiros 3 procedimentos que se falam tanto por aí, que acelera o emagrecimento, que aumenta a perda de gordura. E eu mostrei para vocês aqui de forma clara, de forma bem simples, que não é verdade. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Um abraço e até o próximo vídeo.